Hoje vamos falar como deve ser o posicionamento de cada geração dentro da empresa, de cada membro da geração dentro das empresas, no que a gente falou do vídeo anterior, que era o encontro de gerações. Vamos para o vídeo 2 falar que posicionamento cada um precisa ter dentro da empresa. É muito interessante esse assunto e para mim é muito corriqueiro encontrar isso na prática. De chegar na empresa, de encontrar 2 gerações, 3 gerações trabalhando e, ao mesmo tempo, de ter a experiência de ver formatos de encontro de gerações que são muito positivos e outros que têm muitos pontos a serem ajustados. Vamos entender e vamos falar da seguinte situação. Digamos que eu tenha, dentro da empresa, 3 gerações. Tenho lá o precursor, o cara que criou aquela empresa. Em seguida já posso ter um funcionário que seja de uma segunda geração ou mesmo um filho, um sucessor e até um neto. Então vamos entender qual é o posicionamento de cada um dentro de suas gerações. Vamos começar falando sobre aquela pessoa que criou a empresa, o precursor, que fundou a empresa, que aí vai ser uma pessoa que já está com uma maturidade maior, provavelmente, um nível de tolerância, de paciência, de entendimento já muito mais amadurecido. Então eu vejo que para essa pessoa que muitas vezes passou por diversas adversidades ou diversas dificuldades, para não ficar redundante, criou uma musculatura com isso, foi preciso fazer muitas coisas, passou por muitas crises econômicas, crises internas da empresa, mas que conseguiu levar a empresa até o ponto que ela está hoje. Então, essa pessoa, esse cara, ele tem um nível de vivência muito grande. E com isso ele criou musculatura por todos os impasses que ele passou, por todas as dificuldades, por todo aquele momento que ele precisava ser todas as funções da empresa. Ele precisava comprar, ele precisava vender, ele precisava gerir, ele precisava entender de logística, enfim. E aí o que vai acontecer e como ele deve se posicionar com a geração vindoura, com a geração que está chegando ali para ele. É importante que ele entenda que o nível de conhecimento, o histórico que ele teve durante todo esse processo, não faz parte do conhecimento daquela geração que está chegando. Essa geração não vivenciou, ela vai vivenciar ainda a sua época, tá? Então, o que é que a gente deve imaginar e como proceder? É importante que eu, como gestor precursor, o MAST, eu consiga abrir espaço para aquela geração que está chegando e, aos poucos, eu vá permitindo que ele avance nas ações da empresa e, inclusive, permitindo que ele cometa erros. Quando eu falo de erros, evidentemente que com a nossa vivência, a gente vai evitar erros que sejam de grande porte, erros que possam ser fatais para a empresa. Mas eu estou falando dos erros cotidianos. Então a gente tem que se desprender daquela situação, de monitorar 100% das ações, das coisas maiores às menores, com receio que aquele nosso sucessor, aquela pessoa que vem daquela geração que está chegando, possa cometer qualquer erro. É importante que ele aplique as ações que ele imagina, e é importante até mesmo que ele erre, porque o erro vai fazer ele ter conhecimento e crescer, porque o gestor master ele já passou por isso, e ele já criou musculatura. Então, para a gente compactar a posição dessa primeira geração que a gente está falando, a necessidade dele ir liberando os espaços para que as atuações venham sendo feitas, inclusive com possibilidade de erros. E aí ele vai poder se posicionar, até mesmo nesses erros, e mostrar a sua vivência e somar com essa geração que está vindo. E ao mesmo tempo, provavelmente, ele também vai se surpreender com algumas ações que ele achou que
isso não vai dar certo, isso vai dar errado e de repente é uma coisa que funciona muito bem, porque talvez seja uma coisa que ele não esteja enxergando, ele não vivenciou e é uma coisa mais atualizada. Então, ponto um, para o gestor inicial, para o precursor, tem mais paciência, abre espaços gradativamente para o teu sucessor, e aí vai se trocando os conhecimentos e vai se ajustando. Se abre para receber o novo e se prepara para doar todo o teu histórico. Isso é muito importante. Eu sempre digo, sempre nos momentos propícios, conversa, fala do que acontecia há 10 anos atrás, fala do que acontecia há 20 anos atrás, fala do que acontecia há 30 anos atrás, para você gerar um conhecimento e uma vivência, digamos que não é uma vivência, mas é um histórico para quem está ali, tá. Então vamos passar agora para a segunda geração, a gente falou aqui de uma trinca de gerações dentro da empresa, né, vamos falar aqui na segunda geração, como é que ela deve se posicionar? Eu acho que o segredo desse encontro de gerações, em primeiro lugar, está no respeito, na capacidade de ouvir, para poder ter a possibilidade de falar. Então, eu convivo com empresas que têm esse encontro de gerações e que têm situações opostas. Muitas vezes eu vejo uma segunda geração se dirigindo ao pai ou fazendo lá uma menção àquele gestor precursor, e uma maneira dizendo: "Ah, não sabe mais, agora é diferente, não funciona assim". Não é bem assim. Eu até costumo dizer para eles: "Ó, essa estradinha asfaltada que você está andando aí, alguém já passou a máquina antes. Antes não era assim". Então é preciso que você entenda, escute todo esse histórico e a vivência e traga a sua experiência ou as suas propostas de atualização, sempre com tranquilidade e sempre se posicionando bem. Então, vamos lá, eu estou na segunda geração, eu preciso respeitar, escutar e preciso me posicionar para falar, porque se chegar uma hora que tudo que eu falo não é aceito, se tudo que eu colocar não é não gera credibilidade, só pelo fato de eu não ter uma vivência maior, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que chegar e dizer: "Ó, vamos lá, eu estou te escutando, eu estou captando toda a tua vivência e ao mesmo tempo eu estou trazendo inovação para a empresa. Então se você não me permite avançar, eu não tenho como a gente trabalhar e nos encontrarmos somando para a empresa. Então é muito importante o respeito, ouvir e se posicionar, porque eu vejo muitas vezes uma segunda geração altamente crítica à primeira, que toda hora que tudo se posiciona contrário e vejam também o inverso, né. Aquela primeira geração não aceita nada que a segunda geração faz, tudo que vai fazer vai dar errado, não funciona assim, no meu tempo não era assim. E a gente tem que entender que o mercado é dinâmico. O que foi muito bom há 20 anos atrás, ele tem que se atualizar. É necessário essa atualização. Então a gente tem que partir desse princípio realmente da abertura para ouvir, falar e fazer essa troca de experiência. Então, você gestor master entende que precisa dar espaço, você da segunda geração entende que precisa ouvir, captar toda aquela vivência, mas você precisa se posicionar também. Não permita que a sua palavra nunca seja ouvida, nunca seja aceita. E quando eu falo não permite, não é que você precise brigar, é você precisa se posicionar com argumentos, tá. Então você precisa se posicionar e esclarecer: "Eu preciso do meu espaço para que eu possa também atuar". Então isso é muito salutar para a empresa. E a gente fala de uma terceira geração, que aí de repente poderia ser um neto que está entrando naquela base inicial, que ainda não está, dividindo as funções decisórias dentro da empresa, mas que ele começa a participar e sempre ele vai ter boas sacadas, vai cada vez mais trazer até mais coisas atuais ligadas a todo esse mundo tecnológico, as mídias, então sempre vai ser positivo esse encontro
e é importante que a gente respeite e que a gente se posicione. Então, fica a sugestão: quer ter um bom encontro de gerações, se abre para receber, respeita, escuta e se posiciona na hora de falar. Aí a gente vai ter talvez um resultado surpreendente para essa empresa ela ser contínua e não ter uma validade, porque a empresa foi feita para ser criada, nascer. Ela tem a data de fundação, mas ela não deve ter a data de término. Ela deve ser cada vez passar de gerações e gerações e ficar uma empresa realmente sem validade, sem data, sem fim. Então, para essa conversa, fica um resumo das sugestões para que vocês possam ter o melhor resultado dentro de uma empresa. Escuta, respeita a opinião do outro e se posiciona nas suas opiniões. A gente pode divergir as ideias, mas a gente não precisa criar conflitos porque a gente pensa diferente. A maior riqueza de uma empresa ou de uma reunião de pessoas é justamente onde se traz as divergências e elas são aceitas, discutidas e evoluídas. Esse é o maior é o melhor caminho para que a gente traga resultados, porque a gente tem que pensar que a empresa ela tem um dia de surgir, o dia de nascer, e ela não tem que estar datada para findar, pelo contrário, a gente tem que pensar numa empresa com data infinita, que ela saia passando de gerações em gerações. Então, esse seria o grande caminho. Pensa numa empresa que não tem fim, então não fica preso a detalhes de que agora, eu vou como criador, daqui a um tempo eu não vou estar mais aqui, a empresa não vai mais existir, é claro que ela vai existir. Então é importante que abra essa tenha essa abertura, e aí a gente vai ter um ganho fantástico.